Opa, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Ranieri e nesse vídeo a gente vai aprender a construir um medidor de ângulo com potenciômetro e um Arduino. Só que antes, a gente precisa entender como é que funciona o potenciômetro e como que a gente vai utilizar um potenciômetro como sensor de posição potenciométrico. Vamos lá! Então, o que são sensores potenciométricos? São sensores que produzem uma resistência proporcional à posição, e por esse motivo eles são usados para medir deslocamento ou posição. São basicamente resistores variáveis que possuem três contatos, três terminais, e podem ser de dois tipos, o tipo linear e o tipo angular. O tipo linear ele mede deslocamento e posição linear, em linha reta, e o tipo angular ele mede ângulo e deslocamento angular. Isso aqui é a representação esquemática de um sensor potenciométrico. Aqui eu tenho um resistor, os três terminais, os dois terminais dos extremos são fixos e o terminal central é conectado a um cursor, que pode se mover por toda a extensão do resistor. Então, à medida que eu movo esse cursor, a resistência entre o terminal central e qualquer um dos terminais da ponta varia. Então eu consigo verificar a variação da resistência de acordo com a posição do cursor. Quando eu aplico uma tensão na entrada, a tensão na saída é proporcional à posição do cursor no resistor. E como é que um potenciômetro pode trabalhar como sensor potenciométrico? Porque ele tem o mesmo princípio de um sensor potenciométrico. Então, nesse caso, é um sensor potenciométrico angular. Só que para isso, esse potenciômetro precisa ser do tipo linear e não confundir potenciômetro linear com sensor potenciométrico linear. O potenciômetro linear é aquele potenciômetro onde a resistência varia linearmente com a posição. Nesse caso aqui, se eu coloco ele na metade do cursor, vai ser metade da resistência total. Se eu coloco em um quarto da resistência total. Isso é diferente de um outro tipo de potenciômetro que é o logaritmo, onde não há essa relação linear entre posição e resistência. Como é que eu diferencio um potenciômetro linear de um logaritmo? Por essa letra bem aqui, ó. O B indica linear, o A indica logaritmo. E esse valor aqui é a resistência, 10 kΩ. Só que o potenciômetro ele tem um problema, é a zona morta. A zona morta é uma região onde o cursor passa, mas a resistência não varia. A região de resistência variável é essa aqui, ó. Aqui eu não tenho resistência variável. Então o cursor vai passar por aqui e a resistência não vai modificar. Então isso tem que ser levado em conta na hora de construir o nosso medidor de ângulo. E essa zona morta ela tem aproximadamente 20 graus no potenciômetro que eu usei aqui para poder fazer o teste, tá? Então se esse potenciômetro tem um ângulo total de 300 graus, por conta da zona morta ele passa a ter um ângulo efetivo de apenas 260 graus. Vamos para os cálculos agora, tá? A gente vai conectar esse potenciômetro, o terminal central dele, o que fica ligado no cursor, em uma entrada analógica do Arduino. É assim que ele vai conseguir medir a variação de tensão. Então, se a entrada analógica é conectada a um conversor AD, e esse conversor AD do Arduino é de 10 bits, ou seja, conta de 0 a 1023, eu sei que a área, o ângulo total do potenciômetro é 260 graus, eu faço uma regra de 3. Então, a contagem máxima do AD está para o ângulo máximo, assim como a leitura do AD está para o ângulo atual do potenciômetro. Então eu descubro que o ângulo é igual a 260 vezes a leitura do AD dividido por 1023. Essa equação eu tenho que jogar no programa do Arduino para que ele possa me calcular o ângulo. O circuito para essa prática é bem simples. É um Arduino Uno, o potenciômetro de 10 kΩ e um display de LCD. Eu vou utilizar um display 20 por 2, 20 colunas por 2 linhas. O potenciômetro ele é conectado os extremos em 5 volts, 5, 0, e o cursor é conectado na entrada a 0. Já o display de LCD é conectado nessas portas digitais aqui. E isso é configurado lá no programa.
O programa é muito simples, só que antes eu tenho que acrescentar a biblioteca Liquid Crystal. É ela que vai permitir que eu consiga acessar o LCD e conseguir escrever nele. Para acrescentar a biblioteca é bem simples, você vem aqui e escolhe a biblioteca Liquid Crystal. Essas aqui são as bibliotecas padrões do Arduino. Você pode escolher qualquer uma e acrescentar aqui. As variáveis são duas apenas, leitura AD e ângulo, que são variáveis do tipo inteira. Nessa linha eu configuro quais são os pinos do Arduino que vão estar conectados a alguns pinos do LCD. Aqui eu indico em qual pino do Arduino está conectado o RS, o E, o D4, o D5, o D6 e o D7 do display LCD. Aqui no Setup é onde eu faço a configuração, é onde eu inicializo meu LCD, falando a quantidade de colunas, 20, a quantidade de linhas, 2. No Loop, eu vou fazer toda a parte de leitura e exibição do ângulo e também o cálculo. Aqui eu faço leitura do AD, simplesmente eu leio a entrada analógica, tá? Analog read, a 0. Então, essa variável leitura AD certamente vai ter algum valor entre 0 e 1023. Após isso, eu tenho que calcular o ângulo utilizando aquela equação que a gente já viu anteriormente. Eu comentei essa linha aqui, ó, não que ela esteja errada, ela está correta, mas não é a melhor opção, porque nesse caso a variável ângulo e a variável leitura AD são do tipo inteira. Então o resultado dessa operação toda vai dar um número inteiro que ele é truncado. O que é truncar? É remover a parte decimal do número. Então se o cálculo desse um número de, por exemplo, 49,9, ele ia truncar para 49. O que não seria interessante, seria bom que ele arredondasse para 50. Então, para fazer o arredondamento, eu tenho que acrescentar essa parte bem aqui, ó, somar 0,5. Só que para somar 0,5, a variável tem que ser o tipo ponto flutuante, para que ele consiga somar 0,5 e depois trunca para uma variável inteira. Por que somar 0,5 funciona? Vamos supor o exemplo do 49,9, tá? Se eu somar 0,5, vai dar 50,4, truncando 50. Então ele arredondou 49,9 para 50. Um outro caso, por exemplo, 30,1. Ele tem que arredondar para 30. Então 30,1 mais 0,5 dá 30,6. Truncando, removendo 0,6, fica 30. Então eu consegui arredondar para baixo. Então a dica para arredondar é somar 0,5. Aqui eu faço a exibição do meu ângulo no display de LCD. Essa linha eu limpo o LCD, eu movimento o meu cursor para a primeira coluna da linha 0, que é a linha de cima, escrevo medidor de ângulo. Movo meu cursor para a quarta coluna da linha de baixo e escrevo ângulo, 2 pontos, espaço. Logo em seguida eu escrevo o ângulo, a variável ângulo, no formato decimal. E aquele símbolozinho do ângulo eu consigo enviando, não é através do print, é através do write, enviando o byte 223 em decimal. Esse byte ele corresponde àquele símbolo do grau. Não funciona colocar o símbolo do grau com o teclado. Eu tenho que adicionar esse código aqui, ó. Esse código você pode encontrar na tabela de caracteres do display. Pode procurar aí que você encontra não só esse, como outros códigos, se quiser acrescentar. Em seguida, eu dou um tempo, 200 milissegundos, e o programa retorna de novo, faz mais uma leitura, mais um cálculo, limpa o LCD, exibe novamente, e isso fica infinitamente. Agora vamos ver como é que isso realmente funciona na prática. Vamos lá. Então aqui temos o circuito montado. Aqui no canto, o Arduino, o display LCD, e aqui no centro, o potenciômetro, e aqui do lado essa escala, para a gente poder conferir se o valor medido é realmente o valor indicado. Então inicialmente, 0 grau e 0 grau. Vamos testar alguns ângulos aqui. 30, 90, 45. Se eu puxar mais para o lado de cá, ó, 130. Vamos descer um pouco.
180, 200, 250, 260, que é o máximo da escala. Além disso, é a zona morta. Eu posso rodar, que ele não vai indicar nada. Assim como também lá no começo, eu tenho a zona morta. Vamos voltar aqui, ó. Na região inicial, aqui, ó, é a zona morta. Ele não modifica nada. Então, apesar do potenciômetro ser algo que não é feito para isso, ele teve até um pequeno erro aqui de 3 ou no máximo 4 graus. Para algumas aplicações básicas, ele pode ser utilizado sem nenhum problema. Então é isso. Se gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.